quais são as razões de, por tantos anos, o Brasil ainda ter o agro como o carro-chefe aí da nossa economia? Maravilha, né? Tem diversos fatores que explicam isso. Para não ficar muito longa a resposta, deixa eu destacar pelo menos dois. Vamos do lado da oferta, né? Ou seja, do pessoal que está produzindo. Uma coisa que diferenciou o universo agro dos demais grandes setores da economia brasileira é que o universo agro conseguiu encontrar uma trajetória de inovação, de incorporação de tecnologia, de aumento de produtividade que foi quase que constante. Óbvio, não é algo que acontece do dia para a noite, a gente está nesse processo pelo menos desde os anos 1970, mas o fato é, o setor conseguiu encontrar essa trajetória. Então, a gente tem aumentado fortemente a nossa produtividade. Aumentar essa produtividade, ou seja, numa mesma área, você conseguir produzir dali um volume maior de produção, sei lá, pode ser grãos, pode ser cana, pode ser café, pode ser laranja, pode ser hortifrutis, você fica mais competitivo. Sim. Então, naquela mesma área, o seu custo unitário vai ficando menor. Ótima notícia. Mas isso não conta toda a história. Um outro ponto importante é que o universo agro brasileiro, ele conseguiu se inserir nas cadeias globais de valor. Óbvio, tem uma questão importante a ser discutida aí, quanto de valor dessas cadeias o universo agro tem conseguido captar, mas o fato é, ele conseguiu se inserir. Então, uma fração da produção do universo agro brasileiro tem como destino justamente o setor externo. Ou seja, está vendo aquela pressão por se manter competitivo? Quando você vai exportar, você vai competir no setor externo, é exatamente isso. Sim. Imagina a seguinte situação, você tem que exportar uma carne bovina para um país que é produtor de carne bovina. Se o seu custo for igual a desse país, você já largou atrás. No mínimo, você vai ter o custo logístico e alguma barreira comercial. Vai Então, ficar você mais caro. tem que se manter competitivo para conseguir continuar exportando. Dentro desse cenário, nós tivemos importantes compradores. Óbvio que a China merece um grande destaque, seja pelo seu apetite, seja pelo seu tamanho, mas não é o único grande comprador. A gente tem, por exemplo, o Oriente Médio, a gente vende bastante produto para o Oriente Médio, leste europeu, a própria União Europeia. A gente está vendendo agora carne in natura para o próprio Estados Unidos. Aliás, a própria América do Sul aqui é compradora da nossa carne. E os Estados Unidos são grandes produtores de carne, São né? grandes exportadores de carne. Então, a gente está conseguindo colocar a nossa carne lá, seja por méritos próprios, ou seja, porque a carne tem qualidade e consegue acessar aquele mercado. Só um detalhezinho rápido desse ponto. Então, para os Estados Unidos aceitar uma carne in natura no seu mercado, tem padrões muito rigorosos. Quando você acessa esse mercado, se torna uma sinalização para diversos outros compradores. Imagina, sei lá, um Egito da vida.